Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quant. O meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo responder uma pergunta muito frequente entre os inscritos e também meus alunos de várias plataformas, que é a seguinte: qual é o melhor indicador que eu devo utilizar para saber se o preço se encontra em uma tendência pura, em uma tendência forte, e eu ter maiores chances de me aproveitar dessa tendência? Veja só, esse vídeo é um dos mais importantes que eu já fiz aqui no canal. As informações que eu vou passar aqui para vocês são valiosíssimas. E no caso, o indicador não é um indicador simples que eu venho aqui e adiciono indicador de tendência, né? Escolho aqui. É um indicador, por outro lado, quantitativo. Como esse é um canal de finanças quantitativas, eu vou apresentar para você um dos indicadores mais importantes e que eu mais gosto de utilizar. É o meu indicador preferido em todas as minhas análises, todos os meus traders que eu faço. Eu sempre estou consultando esse indicador. Dificilmente eu tomo uma decisão de um trader sem analisar esse indicador. Portanto, fique comigo até o final do vídeo para você conhecer esse indicador, antes de tudo entender esse indicador, e também eu vou mostrar no final do vídeo uma aplicação, né, direta do uso prático desse indicador, que é o expoente de Russell. E eu vou mostrar como funciona esse expoente, como encontrar esse expoente, para que você possa se beneficiar do uso desse expoente de Russell, que não deixa de ser um indicador de tendência principalmente. E esse indicador, além de tudo, ele é capaz de dizer se o preço está numa movimentação de regressão à média, ou seja, está oscilando. O número que esse indicador fornece, chamado expoente de Russell, também é capaz de falar, né, informar se o preço está seguindo o passeio aleatório, o andar do bêbado, está funcionando de forma aleatória ou randômica. Isso daí, o indicador também tem capacidade de informar e, obviamente, o indicador pode dizer para a gente se o preço está se comportando segundo a tendência, que é esse o nosso principal objetivo. Veja, eu cliquei aqui para ficar o gráfico de linhas e eu tenho a movimentação dessas linhas. Isso que eu vou falar agora se baseia no conceito fundamental por trás da ideia de funcionamento desse indicador, que é a seguinte: essas linhas, essa movimentação, isso aqui é uma série temporal, possui um desenho gráfico, né? E esse desenho, essa representação, essa figura gráfica tem um comportamento fractal, respeitando a ideia lá, a teoria dos fractais de Mandelbrot. Mandelbrot é conhecido como o pai da matemática fractal, e essa matemática fractal é considerada uma das maiores descobertas no campo da matemática aplicada do último século. Então, pode ter certeza que esse assunto é essencial e indispensável aqui para as finanças quantitativas. Então, o que é que acontece? Eu tenho acesso aqui ao preço, né? O desenho que o preço está fazendo na tela. E eu me pergunto, esse desenho, ele tem uma tendência pura? Ele tem um comportamento de tendência, né, matemática, geométrica, com essa ideia fractal? Eu posso traçar aqui relações de Fibonacci, eu posso fazer tipos de análise, eu posso visualizar de uma forma mais ampla aqui o preço, mas eu posso também utilizar o conceito de coeficiente de Russell, o conceito de expoente de Russell, e encontrar esse expoente de Russell, que já eu vou mostrar o cálculo para você. Vou passar o cálculo de maneira intuitiva para você ter uma noção de como é encontrado esse expoente capaz de dizer se o preço está em tendência, está em consolidação, ou seja, está fazendo um zigue-zague em um determinado campo, ou se ele está seguindo passeio aleatório, ele está randômico, ele está sem padrão nenhum. Isto é, o preço se movimenta de uma forma independente, sem respeitar padrão. Ou seja, você já está notando o grau de importância de ter um indicador como esse, né? Porque é tudo que a gente quer, saber quando o preço está em tendência, saber quando o preço está lateralizado ou saber se o preço está randômico, está aleatório. Você pode até dizer, isso é muito óbvio, eu estou vendo aqui no gráfico, olha só a tendência. Claro, aqui é uma tendência. Já nesse canal daqui para cá, olha, já nessa região assim, já noto que o preço está lateralizado, está consolidado, está, vamos dizer, tentando regredir a média, né? Tem um ponto de média aqui, ele está regredindo a média fazendo zigue-zague. Parece simples assim, visualmente parece bem tranquilo. Porém, a matemática, né, fractal, guarda sutilezas. E essas sutilezas o olho humano não captura. O olho humano pode se enganar. Se ele treinar bastante, né, se a gente tiver bastante treino, podemos até chegar nessa forma de analisar. Porém, não é tão simples assim visualizar os fractais apenas olhando o gráfico dos preços. Os níveis fractais, a gente não visualiza facilmente. E o cálculo desse coeficiente vai de imediato dizer para a gente toda a representação fractal do preço. O interessante está aí.
Então agora vamos ao artigo, né? Um artigo bem didático, um artigo simples, um artigo fácil de se entender, que inclusive eu vou disponibilizar esse artigo no canal do Telegram. Aí embaixo tem um link para você se inscrever. Então vamos para o artigo agora. Então veja só, estou aqui com o artigo. O artigo são desses dois autores aqui da Universidade da Geórgia. E nós temos o título, né, que é o expoente de Rust, e a capacidade preditiva que tem esse expoente de Rust dentro do mercado financeiro. É isso que esse título aqui quer dizer, mais ou menos, né? Na tradução livre. Então, veja, aqui começamos com o resumo do artigo, né? Está em inglês, mas você pode botar em português, e eu vou dizer os principais pontos, eu vou falar aqui os principais pontos relativos à ideia do coeficiente de Rust, para você entender a aplicação que eu vou mostrar no final do vídeo. Eu vou mostrar uma aplicação direta do uso desse coeficiente na prática, para a gente ter acessibilidade de uso. Então, veja só, ele já diz aqui de antemão que se o expoente de Rust for igual a 0,5, nós estamos numa condição de série temporal aleatória. Olha que interessante. Se eu tiver já esse valor acima de 0,5, eu tenho uma tendência. E quanto maior for, né, mais próximo de 1, maior do que 0,5 e mais próximo de 1, maior será essa tendência. E valores abaixo de 0,5, eu tenho um comportamento estacionário do preço. Em outras palavras, eu tenho então 3 capacidades preditivas a partir desse indicador. E eu vou fazer aqui um gráfico para facilitar a compreensão disso que eu acabei de falar. Veja só, vamos colocar aqui o coeficiente de Rust como estando, né, variando. Ele tem a possibilidade de variar entre o valor aqui, ó, 0 e 1. Então, no mínimo, o valor do coeficiente de Rust é 0. E no máximo ele vai ser 1. Eu vou ter aqui no meio o valor 0,5. Quando o meu expoente de Rust for igual a 0,5, eu tenho um comportamento randômico ou aleatório. Então, esse aqui é o comportamento aleatório do preço. Se, por outro lado, eu tiver aqui, ó, o meu indicador nessa região entre 0 e 0,5, né? Ou seja, o meu H nesse campo aqui, ó, nessa parte inferior, eu tenho aqui um comportamento de preço se movimentando assim, ó, se movimentando em relação ao ponto médio. Então, isso aqui é chamado de comportamento antipersistente. Por quê? Porque o preço está aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Está entre 0 e 0,5. Isso aqui é um comportamento chamado de antipersistente. Tá vendo? Então, antipersistente é um comportamento consolidado, é um comportamento de tentativa de regressão à média. Ou seja, é um comportamento de oscilação. Então, quando o Rust estiver nessa região, é mais interessante eu utilizar indicadores de osciladores aqui, ó. Osciladores, né? A gente tem indicadores de tendência e a gente tem osciladores. Osciladores para o mercado consolidado. Por outro lado, quando a gente estiver nessa região, ou seja, superior a 0,5 e inferior a 1, né? Que é esse caso aqui, ó, ele está inferior a 1, mas é superior a 0,5. Estamos nesse campo. Isso daqui indica, olha só, uma persistência da série. Persistência, em outras palavras, é o mesmo que trend, que é o mesmo que tendência. Tendência dos preços. Ou seja, quando o nosso H for superior a 0,5, e quanto maior for esse H, né, quanto mais próximo de 1, melhor para indicar a força da minha tendência. Isso aqui é uma observação importantíssima que a gente deve guardar em mente. Portanto, quando o meu H também for inferior a 0,5 e cada vez ficar mais próximo de 0, maiores são as chances do meu preço estar se comportando aqui, ó, com a antipersistência ou tentando regredir a média, né, numa consolidação, numa movimentação de consolidação dos preços. É isso que está acontecendo quando o meu H, o meu expoente de Rust, está menor que 0,5 e maior do que 0, né, que ele não pode ser inferior a 0. Então, ele está nessa região. Porém, quando o meu H estiver próximo a 0,5, a gente não pode dizer exatamente igual, isso aqui é sempre próximo, né? Por exemplo, 0,40, deixa eu pegar outra cor, um valor de 0,49, né? 49, 48, ou também um 0,51, 0,52, isso aqui são valores próximos de 0,5, ou seja, o meu preço, a minha série temporal, pode estar
no comportamento, no caso, segundo essa teoria, não nem pode estar, segundo essa teoria, ele está seguindo um comportamento aleatório. Aleatório. Então vamos guardar bem isso em mente. Tá entendendo a lógica? Aí você pode até me perguntar, certo, tudo bem, já sei isso. Como é que eu faço para encontrar esse valor de Rust? Isso aqui eu vou deixar para outro vídeo, tudo ok? Isso aqui a gente vai analisar em outro vídeo, que inclusive nesse artigo que eu estou disponibilizando, deixa eu até apagar isso, ó. Nesse artigo, aqui embaixo, ele mostra como é feito o cálculo. Olha só o cálculo do coeficiente de Rust, do coeficiente de Rust. Está todo aqui, é um cálculo simples de ser entendido, porém eu posso explicar cada uma dessas etapas no próximo vídeo para ficar tudo bem esclarecido, tudo bem entendido, devido à grande importância que tem o uso do expoente de Rust dentro das nossas análises quantitativas. Tudo certo? Vamos agora ver uma aplicação disso aqui dentro de um indicador quantitativo que eu desenvolvi para a ferramenta MetaTrader 5. Vamos lá. Olha só, estou aqui dentro do MetaTrader 5 e a gente tem aqui esse indicador, que é um indicador quantitativo desenvolvido por mim, que podemos fazer uma infinidade de análises. Inclusive, tem uma playlist mostrando mais detalhes de funcionamento desse indicador e também alguns vídeos de eu fazendo operações com esse indicador, né? Fazendo day traders com esse indicador. E eu quero mostrar para você aqui esse botão Rust. Se eu apertar nesse botão aqui, ó, de imediato já aparece aqui os valores dos cálculos dos coeficientes de Rust. Tá vendo? O mercado aqui ele está parado no momento. Aí alguns errinhos estão aparecendo aqui, né? Não estamos visualizando todos os valores, até porque esses cálculos aqui são bem pesados, né? Para calcular tudo isso, exige muito recurso computacional. Mas você já está notando, né? Deixa eu até tirar aqui e apertar novamente. Você já nota que eu tenho alguns valores aqui ó, superiores a 0,5, como esse aqui, 0,55. Aqui eu tenho inferiores, né, a 0,5, que é esse aqui, 0,45. E deixa eu ver o valor mais alto de todos aqui. Ó, eu tenho 0,56. Ou seja, eu tenho alguns valores que têm os ativos, né, correspondentes, aparentemente participando de uma tendência. E eu posso verificar se isso está em tendência ou não, clicando aqui em algum ponto. Olha, quando eu clico aqui, eu tenho a movimentação dos preços, está vendo? Eu clico aqui nessas janelas e vejo como é que estão o desenvolvimento dos meus preços. Isso é interessante para eu ter uma ideia da força da minha tendência. E ainda com base nisso, o que é que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e apertar nesse botão para saber a probabilidade associada aos coeficientes de Rust. Ele vai pegar cada um desses valores, vai fazer aqui um cálculo de ponderação com base nos números, né, elevados aqui de Rust e vai saber a probabilidade de subir. Se eu tenho 0,32 de probabilidade de subir, 1 menos isso vai dar a probabilidade de cair. Ou seja, eu estou com maior chance de observar a queda e essa queda tem uma força aqui, ó, fractal, com base, né, com respaldo nesse coeficiente de Rust. Veja que interessante. Então, essa probabilidade é uma probabilidade que tem a ideia fractal por trás. Tá entendendo? Então, com base nela, eu posso tomar decisões aqui com relação à movimentação dos preços, uma vez que eu estou investigando o comportamento atual. Então, se você chegou até aqui e tem interesse em entender mais a respeito do expoente de Rust, pode deixar aí nos comentários que eu estarei fazendo mais vídeos teóricos, mais vídeos detalhados, explicando a teoria e também mostrando outra ferramenta que eu tenho em Python capaz de analisar todos esses dados. Com apenas um clique eu analiso tudo. Tenho também todos os gráficos de Rust para os vários time frames que esse indicador aqui tem a capacidade de capturar. Portanto, de maneira resumida, nós temos uma capacidade, né, de análise bem sofisticada, bem diferenciada para a gente compreender com profundidade e detalhe a movimentação dos preços aqui dentro do Ibovespa, né? E assim a gente vai ter um nível de segurança maior quando estivermos tentando rastrear tendências de movimentações desse índice. Ok? Se gostou do vídeo, deixa um like e também lembre-se de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades que eu estarei constantemente postando por aqui. Até breve!